Olá, o Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá que será estudada neste Shabat. A Parashá Lech Lechá, Deus fala a Abraham ordenando: sai da tua terra, do teu local de nascimento, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Ali, Deus diz que ele será transformado em uma grande nação. Abraham e sua esposa, Sarai, acompanhados por seu sobrinho Lot, viajam para a terra de Canaã, onde Abraham constrói um altar e continua a divulgar a mensagem de um único Deus. Uma fome força o primeiro judeu a partir para o Egito, onde a linda Sarai é levada ao palácio do faraó. Abraham escapa da morte porque eles se apresentam como irmãos. Uma praga impede que o rei egípcio de tocar em Sarai e convence a devolvê-la a Abraham e a compensar o irmão revelado como marido com ouro, prata e uma escrava. De volta à terra de Canaã, Lot se separa de Abraham e se instala na perversa cidade de Sodoma, onde se torna cativo dos poderosos exércitos de Redor-Laomer. E seus 3 aliados conquistam as 5 cidades do Vale de Sodoma. Abraham vai com um pequeno grupo para resgatar seu sobrinho, derrota os 4 reis e é abençoado por Melquisedeque, o rei de Salém, Jerusalém. Deus sela o pacto entre as partes, Abraham, no qual o exílio e a perseguição, a galute, do povo de Israel é profetizada. E a Terra Santa é entregue a eles como seu eterno legado. Ainda sem filhos, 10 anos após a sua chegada na Terra. Sarai diz a Abraham para casar com sua criada Agar. Agar concebe, torna-se insolente com sua patroa e então foge quando Sara a trata duramente. Um anjo a convence a retornar e diz a ela que seu filho será pai de uma populosa nação. Ismael nasce quando Abraham tem 86 anos. 30 anos depois, Deus muda o nome de Abraham para Abraham, pai das multidões, e Sarai para Sara, a princesa. E promete que um filho lhe nascerá para eles, e deste filho, que eles deveriam chamar de Isaac, para rir, que nascerá e será formada a grande nação com a qual Deus restabelecerá o seu vínculo especial. A Parashá termina com Abraham sendo ordenado a circuncidar a si mesmo e aos seus descendentes como um sinal do pacto entre eu e você. Abraham obedece imediatamente, circuncidando a si mesmo e a todos os homens de sua família. Lech Lechá, Zayt, a Parashá, vá por ti mesmo. Exato. O desafio de você deixar um ambiente rico, economicamente próspero, desenvolvido, a emigrar numa terra conturbada, vamos assim dizer. Exato. Eretz Israel, uma terra difícil, uma terra que está na encruzilhada dos interesses das civilizações. Entre África, Ásia e Europa. Né? Que está ali como caminho entre estas civilizações, estando em Israel, estando Eretz Israel nesta encruzilhada. Nessa confluência, né? Que você vê. Uma terra também de que ela depende de... Ela responde aos estímulos de todo um preparo, de você cultivar, de você preparar. E uma terra que depende das chuvas. Ela depende do eterno. Depende, é totalmente dependente da natureza, da generosidade. E uma terra que ela só responde aos estímulos positivos. Exato. Então, os moradores daquele ambiente, ela sempre será exigido deles não só o esforço, o trabalho, o preparo, como a defesa dos conflitos de interesses entre os países que circundam ali, como também, Zayt, o seu caráter. A terra também é sensível ao caráter
e a justiça dos seus habitantes. Dos seus habitantes, exatamente. É dessa troca que nós estamos falando em Lech Lecha, de que Abraham precisa deixar esse ambiente que já está ali tudo pronto, uma total zona de conforto, para desbravar nos seus testes, né, que será submetidos e que de fato ele acredita em Deus, no único Deus. E ainda, Zait, dotado com instinto de professor, dotado de um instinto de transferência de conhecimento, de conteúdo, comparado aos justos que os antecederam. Você vê que o Eterno, ele conhecia realmente Avram, depois viria a ser Avraham. Então ele conhecia. E ele fez esse teste. Olha só o teste que ele foi submetido. Avram, ele vivia em um palacete. O pai dele era riquíssimo e ele vendia ídolos, né? Fazia imagens de ídolos e vendia. E morava em um palacete, um real palacete, com tudo disponibilizado, alimento, tudo que ele tinha era disponibilizado a Abraão. Acontece que, devido à sua fé no Deus único e verdadeiro, esse Deus único e verdadeiro, conhecendo a capacidade, porque o Eterno, ele testa cada um de nós, de conformidade com as nossas capacidades. Exato. E ele conhecia a capacidade de Abraão e fez esse teste, levando ele para uma terra onde você tem que fazer qualquer coisa que você precisa, você tem que lutar muito para obter aquilo, e muito mesmo, porque mesmo você lutando, se não vierem as chuvas, você também não consegue nada. Ou seja, se não houver a proteção do Eterno, se não houver a intervenção do Eterno ali no teu trabalho, na tua obra, você não chega também a lugar nenhum. Tanto isso é verdade que assim que ele chegou na terra, já houve uma fome e ele foi obrigado a partir para o Egito. Veja, Zait, que a zona de conforto que eles deixam em Harã, a zona de conforto que eles deixam, a prosperidade que eles deixam ali, fica evidente do que Abraham se submete sua fortuna e também a sua família. E isso fica claro também na postura que Lot toma ao se deparar com esses testes, né, que nós poderíamos chamar de desafio. E Lot, ele acaba por escancarar o tamanho do desafio que Abraham se submete, né, inclusive, a esses testes. Ele não entendeu. Então, quando Lot, ele vem a escolher depois as Campinas, né, isso vai ficar claro ainda no decorrer dessas porções, é que fica claro que ele escolhe exatamente as Campinas irrigadas ali pelo Rio Jordão. Exato. Né? E Abraham, por facilitar, acaba por se exilar em função da fome, né? Ou seja, Deus falou: venha que eu vou te mostrar o quanto a terra é rígida. Venha, Abraham, venha para o lugar que eu vou te mostrar. Então, esses testes, né, Abraham, ele já teve contato com o rigor da terra. E ele precisa, já num outro teste, descer ao Egito e apresentar-se como irmãos, no caso, Sarai como sua irmã, para que pudesse ter a sua vida poupada em relação aos costumes daquele país. Porque ela era muito bonita, né? Era muito bonita. Então, Zait, isso torna mais um teste, né, de que Abraham, ele conhece exatamente a parte rígida que a terra mostra, porém ela reserva algo de especial, que é a conexão a Sheinat Hashem. Exatamente. Aí você vê a confiança que Abraham ele tinha com o Eterno. Confiança plena, confiança total. E foi aquela terra que ele viu ali desolada, que o Eterno prometeu que seria a herança da sua semente. A sua semente teria aquela terra ali como herança. E é claro que Abraham, ele acreditou no beneplácito do Eterno, porque ainda naquela terra o povo seria muito, muito, muito bem desenvolvido em termos de alimento, em termos de plantações, mesmo a terra sendo daquela forma.
E ele acreditou no Eterno. E ele teve a fé no Eterno. E olha, se deu bem. Zait, os próximos que serão enviados, né, vai ser os espias, né? Já na saída do Egito, eles receberão também a missão de investigar essa terra. Né? Eles vão se deparar ali com as vantagens e as desvantagens e chegarão à conclusão, no seu relato desastroso que eles dão a Bené Israel, dizendo que é uma terra que consome seus moradores. E é verdade. Né? E foi exatamente essa amostra de que Abraão tem, saindo de uma zona de conforto, totalmente se expondo, né, aos testes que se revelou depois de que ele foi submetido, o que veio classificá-lo na sequência como aquele que é amigo de Deus. Né? Ou seja, Zait, a mostra de Lech Lechá é nada mais e nada menos do que a mitzvah de que tem todos os judeus da Galut de fazer aliá. E foi, Zait, existe um resultado de pesquisa que, por exemplo, de todos os judeus que voltam a Israel, que fazem aliá, que vão morar em Israel, os brasileiros, né? Vamos tocar nessa particularidade, que os brasileiros eles não ficam mais do que 7 anos e voltam para o Brasil. Voltam. E nós não estamos falando de Eretz Israel de 1909, de 1889, de 1910, né? Que quando os primeiros colonos, né, que compravam terras em Eretz Israel para estabelecer os kibbutz e que tinham que lidar com uma terra totalmente difícil, né, para que a terra desse algum resultado positivo, exigia-se muito mais esforços. E nós não estamos falando desse ambiente de que os brasileiros batem lá e voltam. Nós estamos falando de um Israel moderno, né, de um Israel moderno, de um Estado avançado em tecnologia, que tem incentivo à imigração, a lei do retorno, aliás, que dá incentivos a esses imigrantes, né, que dão casas, que dão escolas e que dão ali uma guarnição para que você se estabeleça, né, e fique em Eretz Israel. Então, os brasileiros, nesse ambiente, né, de um Estado totalmente moderno, de que já dominam, né, a técnica da produção e com muita competência. Então, os brasileiros, nessa particularidade, têm dificuldade de deixar o Brasil, né? Deixar o Brasil e ficar ali. A média é de que a maioria não ficam mais do que 7 anos. É claro, é uma média, né? A maioria retornam ali, não ficam mais do que 7 anos. Então, tem aqueles que ficam 3, 4, 5. Né? Mas tem aqueles que se estabelecem direto. Estabelecem, né? E estão... Vê que é uma terra difícil, né? E nós estamos falando... Mesmo hoje. Abraão, ele, na verdade, foi desafiado com... não existia nada dessas vantagens, né, Zait? E Abraão não estava fazendo... Olha, venha, saia daí do Iraque e venha para o Estado moderno de Israel. Não. Ele saiu para uma região totalmente confortável para uma outra hostil. Você vê, o interessante do povo judeu é o seguinte, é um fato fantástico, é a aceitação dos desafios, na confiança do Eterno, na confiança daquilo que o Eterno, ele faz por nós, ele nos faz, ele nos doa esse tipo de coisa. Da mesma forma como Abraão, ele aceitou o desafio de começar ali naquela terra, uma terra difícil, árida. Também o povo judeu, quando se restabeleceu em Eretz Israel em 1948, aceitou o mesmo desafio. É o mesmíssimo desafio que está acontecendo aqui no Brasil com os Bnei Anussim. Os Bnei Anussim estão partindo do zero, estão partindo de uma condição difícil de não aceitação dos demais das demais organizações judaicas, mas nós estamos fazendo, nós estamos indo, nós estamos nos estabelecendo, estudando a Torá, nos dedicando, fazendo aquilo que nós podemos fazer para atender aos anseios dos projetos do Eterno. Nós não estamos aqui porque, eu vou fazer porque é muito bacana. Não, nós estamos atendendo aos anseios do Eterno. Nós
fomos colocados como em um funil. Nós fomos jogados em um funil e a saída desse funil é uma só. É a vontade do Eterno que está se estabelecendo. E nós, sofrendo o que estamos sofrendo, passando pelo que estamos passando, estamos lutando e com sucesso, e com alegria, e com realização, porque é isso que nós estamos fazendo hoje. Exato. Então, é um mandamento positivo fazer aliar todo judeu que tem a oportunidade, deixar essa zona de conforto e fazer aliar. É claro, todo judeu já tem um instinto de contribuição. Chega para contribuir, para transformar o ambiente, para torná-lo melhor. Exato. Então esse é o desafio. Por isso que também os Bnei sim, os descendentes de cristãos novos têm que ter essa seguinte percepção. Né? Se tem o desejo de fazer aliar, também tem que saber do instinto transformador e criativo para enfrentarem os desafios do nosso pai Abraão. E nós precisamos destacar aqui a diferença do exílio e da galuta, da diáspora. Quem que é o judeu da diáspora, Zait? Quem que é o judeu da galuta? E quem são os judeus do exílio? Então, os judeus em exílio são todos aqueles que têm a oportunidade de falar, vai por ti. Aquele que pode morar em Israel, aquele que pode ser acolhido pela lei do retorno, que faz parte até a terceira geração de um ventre de uma mãe judia, e pode ser acolhido pelos incentivos ou pelas condições a partir do momento que ele fala, eu quero. O exilado são os judeus emergentes, que reclamam a ascendência além do que é proposto pela lei de retorno, da Aliá. Se o teu bisavô é judeu, você já está fora desse plano. Você já não é contemplado, você já precisa recorrer ao Ministério da Justiça para obter essas comprovações para conseguir ser contemplado por um plano de retorno. Reconhecido como então, judeu. A partir da quarta geração, da quinta geração, as coisas ficam mais difíceis, E já não há um incentivo para que você faça o retorno, E talvez não haja uma liberação, se você recorrer com todas as suas possibilidades e provas, nem do Ministério da Justiça israelense para que você possa retornar. Então, para muitos que já tentaram, receberam uma negativa. E estes são os exilados, as pessoas que querem, mas não podem. Mas não podem. Então, esses são os judeus emergentes que estão no exílio. Esses não podem retornar ou têm muito mais dificuldade para isso. E os judeus da Galute, os judeus da diáspora, são aqueles judeus de qualquer país que está dentro das gerações de que a lei permite. Ou seja, você precisa ser filho de mãe judia e neto de judeu. Então, passando-se, você pode analisar nas agências judaicas como que funciona a lei de retorno. Passando-se dessa geração, você já entra no outro patamar, já com um grau de dificuldade que vai aumentando gradativamente. Então, esses é o que encontram dificuldades para fazer a mitzvah de aliar. E ao conseguir, pessoal, falar, vou me mudar para Israel. Então tem que ter também, agregado em você mesmo, e principalmente nos seus filhos, em você, o fator de contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento, com a ciência, com a tecnologia, ou com o estudo religioso que seja, sabendo que todo o teu conhecimento, você já precisa ter um porte de contribuição e automaticamente já vai ser transferido para o teu filho, que é uma importante característica que é destacada em Avraham nessas próximas porções, a partir dessa, que é o Rinur, que é o potencial de instruir e de encaminhar os filhos após você. Ou seja, sempre um compromisso de ser uma alta superação. Só pode acontecer através da transferência de conhecimento, de investir no conhecimento dos filhos, e no caso de fazer aliar aos cristãos novos, aos Bnei sim. Então, não é só conseguir o passe de entrada, seja pela Rabanut, pela conversão ortodoxa,
seja pela agência do Ministério do Interior, as agências judaicas do Brasil e de Israel. Ou qual outra forma, Zé? Por intercâmbio. Então sabemos que tem brasileiros ali que estão através de intercâmbios entre empresas, entre universidades, entre agências de estudos, hospitais e coisas do tipo, né, que também estão ali entre os israelenses. Então, o senso de contribuição, vamos falar, um potencial de contribuir, de transformar o ambiente. Né, e ainda que já está mais de meio caminho andado. Israel é um Estado moderno, rico, e avançado tecnologicamente. Que nas suas restrições territoriais, né, de território, eles conseguem, dali, contribuir com várias nações em todos os sentidos, do conhecimento e também da produção, não só de água, sendo um país da religiosidade. Árido, da religiosidade que atende a todos os judeus, como também da exportação, da produção de frutas. Flores, imagina, flores no deserto. Entre outras coisas, esse é o país de que estamos falando, e lá naquele primeiro momento, naquele primeiro momento, Abraham, com toda a sua riqueza, né, ele é chamado de um lugar desenvolvido, né, rico, para contribuir. Ele lembra que ele era rico em um país rico. Era um homem rico em um país rico. Exato. Né? E foi chamado para essa contribuição. Então, Lech Lecha nos traz bastante lições. Isso, Zayt, e muitas outras coisas serão comentadas aí pelo mais competente Minyan. E que fala de anuncie para anuncie. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos no Facebook. E esse programa é transmitido pela Rádio Judaica Portuguesa, direto de Belmonte, em Portugal. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Beneno Sim. Shalom.